Olá, meus amigos e irmãos, aqui um pouquinho distantes, mas muito perto pelo coração. Nós todos caminheiros do amor, buscando continuar a cada instante, buscando os ensinamentos do Mestre Jesus para fortalecer o nosso coração, a nossa mente, alegrando o nosso pensamento, trazendo bastante esperança. E é pela misericórdia divina que estamos aqui neste momento, que Ele dá a oportunidade para todos nós de juntos estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, refletirmos sobre os seus exemplos e caminharmos adiante, fazendo o melhor da nossa parte. Cada dia um passinho, aquilo que não conseguimos hoje, vamos nos esforçar para conseguir amanhã. E vamos assim neste momento, pedindo a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, como fazemos em nossas reuniões lá na nossa casa. Pai de infinita bondade e misericórdia, neste momento fortaleça-nos, ilumina a nossa mente, que possamos, através do estudo que iremos fazer do Teu Evangelho, possamos compreender melhor a nós mesmos e a todos os que nos cercam. Hoje, de uma forma especial, estamos na companhia dos nossos familiares, mas a grande família humana nos espera. É só por um tempo, sabemos, que estamos fazendo esse aprendizado especial. Mas logo, logo o trabalho chegará mais volumoso e precisamos nos preparar. E é por isso que te pedimos, Senhor, fortalece o nosso ânimo, ajuda-nos no entendimento, dai-nos a calma e a fé para prosseguir adiante. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então mãos à obra. Hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar sobre a fé religiosa, que é o item 6 desse capítulo, e a condição da fé inquebrantável, que é o item seguinte, que é o item 7. Então, dentro dessa condição da fé religiosa, todos nós sabemos, até pelos estudos da ciência, da antropologia, que o homem, desde que esteve aqui no início da formação do nosso planeta, no tempo das cavernas, das tribos, ele sempre pressentiu a presença de uma força maior que comanda os fenômenos da natureza, que comanda a si mesmo, ao homem. E com esta compreensão, com esta percepção, apesar de seres ainda bem primitivos, eles iniciaram essa jornada, porque a religião é uma jornada, é um caminho que estabelece uma ligação entre a criatura e o Criador. Então esses homens primitivos, apesar de pouca inteligência, mas com uma condição de sentimentos, eles começaram a construir esse caminho que hoje chamamos de religião. Um caminho no início bastante rudimentar, e aí a ciência comprova pelas experiências, pelos achados, que o homem fazia cerimoniais, né? Tinham as oferendas, tinham os ritos, tinham os sacrifícios. E na medida que o homem e as sociedades foram se desenvolvendo, essa condição dessa prática, que
podemos dizer religiosa, mesmo que rudimentar, ela foi se desenvolvendo. Aí a gente vai caminhando, porque a história ela vai trazendo para a gente o que o homem foi se desenvolvendo, foi capaz de organizar. Então a gente tem no início, em várias civilizações, a condição dos deuses, né? Eles colocavam então a responsabilidade dos fenômenos, da chuva, dos ventos, das marés, e em deuses. E esses deuses, eles tinham essa figura meio homem, meio divindade, né? Tinham também essa coisa das características humanas, eram bons, mas eram maus. E o percurso da história vai indo, a gente encontra depois Abraão, que foi o primeiro homem a falar pra gente de um Deus único, dessa fé diferente, não uma fé dividida em vários deuses, mas a fé num Criador, que a tudo comanda, que a tudo governa e administra. E de Abraão, então, é que que os homens começam a pensar na condição de um Deus. Depois a gente vai seguindo ainda, com muita dificuldade, vamos chegando a Moisés. Moisés traz para a humanidade essa condição de pensar num Deus administrador, né? Traz para nós os 10 mandamentos, a orientação do Pai, aquilo que poderíamos fazer e aquilo que não poderíamos fazer. Junta também a ela a lei civil, que naquele tempo ele precisava comandar um povo que estava bastante disperso. Aí depois a gente anda um pouquinho, a gente tem os profetas. Ou seja, de uma forma ou de outra, Deus nunca nos desamparou. A gente sempre teve uma condição de comunicação com o Pai. Ele sempre trouxe para nós a mensagem, a direção que deveríamos tomar. Aí a gente anda mais um pouquinho e chega a Jesus, que traz para a gente uma forma de entender esse Deus, não como um Senhor cruel, mas como um Pai que é misericordioso, que é amor, que não condena, mas que dá a oportunidade de aprendizado, de recomeçar. E traz para a gente todos esses ensinamentos que hoje nós, principalmente dentro da doutrina espírita, podemos compreender melhor, com amplidão, realmente, o que é a fé, o que é a criação divina, quem somos nós, o que estamos fazendo dentro da nossa realidade material, o que nos liga uns aos outros e ao plano espiritual também. Então, toda essa história ela é muito bonita, né? E essa história que nós estamos contando faz parte dessa fé religiosa. Porque no começo, como a gente disse, a fé era imposta. A gente não tinha muito essa questão do querer ou não querer, do duvidar, do questionar, mas ela chegava de uma forma um pouco dura, né? Dizendo para nós aquilo que deveríamos fazer, aquilo que não deveríamos fazer, como fazer. E essa forma de fé, a gente sabe que é uma fé dogmática, que não permite o raciocínio, que ela é colocada e deve ser cumprida. E a gente sabe que essa forma de fé dogmática, ela traz para a humanidade períodos bastante difíceis, períodos onde ficamos com medo de uma condenação, medo de errar, né? E não é bom. Nós estamos no caminho do aprendizado, então é lógico que a gente erra. A gente precisa passar pelo erro para aprender, não é? Mas hoje a gente já tem a bênção da fé raciocinada, que ajuda a gente a perceber todos os movimentos que estão ao nosso redor. O que acontece com os nossos irmãos,
o que acontece com a natureza, e a gente tem a oportunidade de perceber como Deus trabalha. Ao estudar também, perceber toda essa condição da humanidade durante tanto tempo que vem evoluindo, a gente vê que está tudo se encadeando no universo, que cada um depende do outro, daquilo que o outro ajuda, daquilo que o outro faz, da dedicação do outro ou não, quando o outro se nega a ajudar. Então, para nós, juntamente com a doutrina espírita, ficou muito mais fácil da gente desenvolver isso que a gente chama de fé. E assim, então, para a gente poder entender melhor essa questão da fé, a fé dogmática, vamos fazer aqui a leitura de uma historinha que se chama O Santo Desiludido, que está num livrinho do Chico, que é Jesus no Lar. Nesse livrinho, Jesus se reunia com Pedro e com seus apóstolos para refletir sobre alguns assuntos. E o assunto que ele vai falar nessa historinha é exatamente sobre a condição da devoção ou da fé. E a historinha então chama-se O Santo Desiludido. E aí a historinha diz assim: um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, falava escandalizado: é um erro, apague a sede de lucro, isto é a ambição criminosa, vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe pedia opinião sobre o casamento, falava aflito: é disparate. A carne está submetendo seu espírito, isto é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo em qualquer parte de trabalho, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade e orgulho, vem orar e vencer esses maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, dizia irritadiço: é uma calamidade. A festa é desregramento, fuja a desordem, vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim cada consulente, cada pergunta, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristeciam de maneira irremediável e passavam todos a partilharem os ócios na absoluta falta de trabalho, falta de propósito, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças terríveis ao purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante aflição, os motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal local, sendo esclarecido que, se não for homicida, criminoso vulgar na terra, era ali, naquele plano, identificado como matador da coragem, da esperança, em centenas de corações de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, que era um daqueles discípulos que ali estavam, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém ao infortúnio tão grande.
O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados, se assim podemos dizer, diante do poderoso e compassivo Senhor. E assim termina essa historinha que vem ilustrar muito bem essa condição aqui que nós estávamos falando sobre a fé dogmática, né? Então a gente percebe também que muitos dos obstáculos que a gente enfrenta quando conversamos com irmãos que não acreditam na existência de Deus, irmãos que se apegaram demasiadamente ao materialismo, muitos desses corações são irmãos que sofreram e ainda sofrem. Talvez em outras encarnações, talvez nessa, por conta dessa forma de fé, que leva mesmo os nossos espíritos num estado de prostração, de inanição, porque a fé verdadeira, ela é ativa, ela deve ser colocada em prática. E aí a gente tem uma outra condição, né? Porque muitas pessoas dizem assim, ora, mas o que seria realmente a fé? E aí a gente também trouxe um outro livrinho. Vocês sabem que eu adoro livrinhos, né? E dessa vez eu trouxe aqui o Ave Luz, que é um livrinho muito bonitinho e que também traz pra gente uma porção de entendimentos importantes. Porque assim, né? Vamos concordar. Ninguém sabe de nada ainda. Então, se não são esses recursos bacanas, os livros, os vídeos que a gente tem hoje para aprender um pouquinho, a gente não sai do lugar. E aí esse livrinho, ele vai falar sobre um pouco de como construir a fé. Porque a gente sabe, né, que a fé não se prescreve, a fé a gente não compra em nenhum lugar, a fé a gente não deixa de herança, apesar da gente dentro de casa passar noções religiosas, ensinar a condição da moral, cada um é que tem que construir a sua condição de fé, a sua forma de confiar. Mas tudo começa pela gente, né? A fé, ela não vem de fora para dentro. A fé, ela é uma conquista que cada um de nós faz durante todo o percurso que a gente realiza enquanto espírito. A gente vai amadurecendo pelas experiências em cada reencarnação, vai aprendendo a confiar mais na gente, vai aprendendo a confiar em Deus e fazer a nossa parte. É isso que é fé. É a gente confiar na gente, confiar nas forças divinas e colocar em ação toda essa confiança. É isso que vai trazer muita força para a gente enfrentar o nosso dia a dia, enfrentar a nós mesmos, porque os obstáculos estão dentro da gente, né? E aqui nesse livrinho ele vai falar com o Pedro, né? E ele é Jesus conversando com Pedro. Então ele diz assim para Jesus: a confiança, Pedro, não é material comprável nos mercados da terra, nem tampouco a aquisição dos labores do mundo. É semente plantada por Deus na consciência das criaturas, que pode, pelas mãos do tempo e do esforço de cada dia, ser despertada em cada um, tornando seu crescimento, por assim dizer, infinito nos corações. Por que não confiar em tudo? Pergunta Jesus. Com medo de perder alguma coisa? Perder o quê, se nada se perde na imensidão criativa do Senhor? Se alguém te fala algo que o teu coração não pode aceitar, para recusares, não é necessário desconfiar. Somente não aceitas e basta. Alimentar a desconfiança, Pedro, é pender para o negativo, que traz ao coração a dúvida, o medo,
falsificando os alicerces de todos os teus ideais. Esforça-te para que tenhas confiança em tudo e em todos os lances da vida, que essa mesma vida te responderá com fé, com certeza, e isso te trará a alegria duradoura e a paz necessária para viveres. Se começas a duvidar de tudo o que ouves, como vai ficar a tua mente? Certamente ficará negativa e tu serás um negativo andante. Podes, vamos repetir, rejeitar sem com isso duvidar. Pedro, acima da confiança nos outros, da confiança no que ouve, da confiança nos destinos da humanidade, é bem melhor que confies muito, mas muito em ti mesmo. Duvidas da tua capacidade? Duvidas do que podes realizar? Duvidas dos teus sentidos? Duvida das coisas invisíveis? Se fores por esses caminhos das dúvidas, acabará duvidando de Deus, nosso Pai que está nos céus. Procura fazer em teu coração um alicerce de confiança, aquela que te assegura nas próprias convicções. Dúvidas até do modo pela qual deves confiar e qual a hora da confiança. Confiança não tem hora, ela deve ser permanente como a vigilância. Mas vigiar não é desconfiar, é ter os sentidos ligados à razão que examina os fatos e nos dá a direção daquilo que devemos fazer e o que deve ser rejeitado, sem que a desconfiança tome os sentidos e entorpeça a nossa fé. Tudo o que fizeres, faze-o com confiança, acreditando nas suas boas realizações. Se porventura algo falhar, como é de costume nas lides humanas, não esmoreças com o ocorrido e não te lembres da dúvida. Avança, ocupando a mente e o coração em outras atitudes cada vez mais dignas. Ponderar naquilo que te convida é selecionar trabalho e não dar vazão às desconfianças que poderão se enraizar na tua cabeça e crescer como semente maligna, dando muito trabalho para ser arrancado. Aquele que não duvidar em seu coração já começa a dar mostras de que está entendendo a vida e atendendo ao chamado de Deus por seu intermédio. Começa a ser discípulo da verdade em verdade. Confiar em si mesmo é um passo avançado no mundo interior. Compete a cada um começar esse trabalho. Então é assim que a gente vai conquistando a condição da fé. E isso a doutrina tem trazido para a gente, né? O plano espiritual eles estão esperando por nós. Eles confiam, o Mestre Jesus confia demasiadamente em nós. Mas é necessário que nós também confiemos nele. Que a gente tenha a certeza de que o Pai nos ama. E ele nos ama mesmo. Mas somos nós que temos que ter essa certeza. Certeza de que nós somos importantes nessa grande obra da criação, que o Pai espera pela nossa atitude positiva, como diz Jesus, que a gente não duvide, não vacile, mas tente. Se errar, errou, começa de novo, mas nunca duvidar, porque a dúvida congela os nossos sentidos, congela a nossa ação, leva o nosso pensamento, como diz Jesus, para o lado negativo. Então vamos assim, terminando hoje os nossos estudos, pedindo que o Mestre Jesus nos ilumine o caminho hoje e sempre, que proteja-nos das nossas falhas, das nossas dificuldades, e que Ele possa ser sempre esse Mestre carinhoso que é conosco. Um beijo a todos, que assim seja, graças a Deus.